Boas tardes, supoño que todas e todos estaredes con moitísimas ganas de escutar falar a Cati, e eu tamén, eu xa vou tratar de falar moi pouco, porque realmente as miñas preguntas, perdoádeme, pero quixen sair un pouco do que é o academicismo e ir un pouco máis a esa historia que está detrás dos libros e que está nas horas que nunca se ven, non? Entón, neso que está detrás de tanto e tanto traballo. Entón, primeiro, moitísimas gracias ao Consello da Cultura Galega e, sobre todo, pois, a Comisión de Xénero, por este tipo de actos e por terlle dedicado este día a Catherine Marsh. Moitísimas gracias por me ter convidado e xa sigo. Cati, agradezo moito estar aquí, porque me une a ti unha amizade, primeiro un agradecemento e despois xa o afecto que che teño desde hai bastante tempo. Entón, para min é un placer estar aquí. Ademais, compartimos, entre outras cousas, un cachiño de Alemaña, tamén polas nosas relacións. E un segredo, é que ela é moi galega porque nos seus devanceiros hai habitantes suevos. Entón, que o teñades claro. Ben, despois de falarmos, penso que, despois de falar todo o día de Cati, eu vou empezar primeiro con unha pregunta que ten relación co seu segundo nacemento. Toda a xornada xira arredor do teu compromiso coa escrita, coa crítica, co feminismo, coa traducción. Eu engadiría, e que xa foi aquí tamén, xa se viu, o teu compromiso con Galiza, co país. Chegaches aquí por primeira vez en 1975, aínda non morrera Franco. Viñas desde Salamanca, con unha viaxe duns pouquiños días, unha viaxe de estudante. Despois, pois remataches aquí para gañar a vida, dando clase de inglés. Pero o que viñeches foi a facer un segundo nacemento, que son eses nacementos que se dan cando se renace de novo, porque se escolle nacer noutra lingua. Entón, o que quería saber agora é que lembras ti, que quedou na túa cabeza daquelas primeiras impresións sobre o país, sobre o que atopaches, como vías esa Galicia sin ser galega, que era o que entendías, e como a comprendes hoxe? Podo ser sincera? Sí, claro. E feminista? Sí. Pois aprendín o que significaba o meu segundo nome, que é Nora. Así, mellor. Aprendín o que significaba o meu segundo nome, que é Nora, que é o nome da miña nai, mas que en galego significa o que significaba. E non falo tan negativamente, mas aprendín que para entrar na sociedade galega, ao comezo, eu tiño que ser nora de alguén. Tiña que ir da mão dun sogro. E non, de novo, non falo en contra dele, falo do que era a sociedade daquela. Que non era ninguén eu. Eu era unha académica, tiña títulos e tal, mas non era ninguén. Eu admitín que me mandara el recomendada, unha recomendación a Mesa Camilla de Ramón Piñeiro, a pedir que me publicara o artigo sobre Manuel Antonio. O artigo que onde vai Fandiño, que traducira Fandiño. Que eu non estou en contra de recoñecer o que se debe, non? Entón, eu estaba comezando e era realista, mas dixen, isto non o vou seguir a facer. Entón, pois, aprendín dos homens a ser tamén feminista nesta patria. Pero mudaron as cousas. Oxe eres Catherine Marsh. Sí. Por iso estás aquí. Oxe xa non eres a nora eres Catherine Marsh. Ben, e agora vou volver ao teu primeiro nacemento. Entón, gustaríame comenzar polo inicio, pola infancia.
Que nos queres contar da túa infancia tan lonxe de aquí, de nós, en moitísimos aspectos? Que lugar ocupa Palmira na túa vida? É unha patria, é un espazo tamén para a descoberta do feminismo? Sí. Não quero falar muito, mas gostaria de falar mais disso que de outras coisas. E somente dizer que eu tive uma mãe conservadora, não muito educada, digo, que não estudara e tal, mas que era autônoma. E que era autônoma porque fora, durante a Segunda Guerra Mundial, estivera só. Também fora abandonada pelo primeiro marido. Então, não vou falar de mais detalhes, simplesmente dizer que a minha mãe sabia o que era estar no mundo e sobreviver. Então, podia ser conservadora religiosamente, politicamente, podia votar os republicanos, mas era uma mulher autossuficiente e forte, que trabalhara na fábrica, que eu por pouco nasço na fábrica, porque ele estava assim, trabalhando. E também, pois, que o meu pai era obreiro e que tínhamos poucos recursos econômicos e que sempre gostávamos o rural, o mundo rural. Então, Galicia não foi difícil de amar, em absoluto. Em absoluto. Tamén és filla da emigración. Teñen as persoas necesidade de saber de onde veñen? Procuraches as túas orixes, mesmo chegaches a dar cunha árbore xenealóxica en Alemanha. Que procurabas? Que encontraches? E que peso tivo na túa vida, sobre todo na túa formación a familia? De alguna maneira, isto xa está contestado, pero quero saber se imprime carácter, cando menos, ser filla dun veterano de guerra. Sí, eu sinto-me moi, teño falado antes, sinto-me moi marcada pola Segunda Guerra Mundial, de que non nacera. Porque o meu pai estivera 4 anos e supoño que mataría moitos alemáns. Non o digo, pero de verdade, un home tan así, que non falou nunca da guerra. E tamén, cando cheguei aquí, descubrín o da Guerra Civil, o que era como había familias e persoas marcadas que non estivesen na guerra, que non coñecesen a guerra, que a violencia era algo que non quería que se deixase esquecer da violencia para que non houvese no futuro. O que pasa que hoxe en día, vou saltar, o meu país está sempre pensando na guerra e está me causando moitos estragos. Então, como era a parte da pergunta? A emigración. Claro, de pequena sempre dizia-me o meu pai, o teu nome é alemão, o teu apelido é alemão. Eu dizia, como? Como que é alemão? E logo ele dizia coisas em alemão, algumas coisas na casa. Logo estudei, atopei que a família de Rochester tal, que foi, por fim, com a internet, procurando nomes e descobri que o meu nome não era o que pensávamos, que me roubaram o apelido, como teñen feito nesse país con moitos emigrantes ou inmigrantes, non? Que os franco-americanos non teñen nome traducido, nin é, senón sería Mertz, é Mertz, decidín que non podo facer traballos sobre emigración galega ou sobre a situación galega se non vou coñecer tamén a miña aldea. Entón, este verão non, o anterior, e vou voltar para estar ali, onde casaron os meus tataravós, non sei como se chamam. E isso creo que sí é importante. Igual que a miña filla, que naceu en Bangor, ten que saber que tamén é galega. Senón, temos problema. Então, eu penso que temos que saber de onde somos e tamén a onde imos. Ben, podemos pensar, despois de todo o que estamos estudando, escoitando, perdón, sí que non podo achegalo máis. Vale, sí, claro, perdón. Despois de todo o que estamos escoitando aquí, podemos pensar que, debido á situación económica da túa primeira familia, dos teus pais,
Estudar non debeu de ser nada doado, iso o que pensamos, chegar á universidade. Entón, este é un exemplo do que Estados Unidos, dese tópico que se di de que Estados Unidos é a terra de oportunidades. Permíteme esa pregunta desa maneira, utilizando esa palabra, terra de oportunidades. Eu mais ou menos pensava isso, todo mundo pensava depois da Segunda Guerra Mundial. O que passava era que a universidade era muito econômica. Muito econômica, só que tive uma pequena bolsa, assim, uma ajuda, e depois, como já tenho dito, morreu meu pai. E como tendo eu 19 anos, estando na universidade. E resulta que, como filha de veterano morto, tinha direito a matrícula grátis. Mas isso já não é uma coisa boa. Quero dizer que quando eu deixei a universidade, agora no ano 2014, via como os meus alunos tinham que trabalhar em 1, 2 e às vezes 3 trabalhos, 3 lugares, junto com as aulas, que isso não era a universidade na que eu estudara. Que a universidade já é cara. E proibitivamente cara para muita gente e não há oportunidades, não. O sea, mudaron as cousas. Claro, moito. Estudas, formaste en español, en portugués, viaxas a Galiza, tes un traballo... A ver... E decides ser nai. A túa filla, unha galega de Maine, como sempre dis, que leva de segundo nome Adriana, nace no ano 85. Nese ano, dedícaselle a antoloxía da Festa da Palabra Silenciada, dedícase ao teu traballo. E ese ano tamén coincide co centenario da morte de Rosalía. Como viviches a maternidade con todo o traballo que tiñas diante? Como se vía unha muller que naquela altura desexou non elixir entre profesión e ser nai? Que paralelismo estableces entre a imaxe da escritora do século XIX e a da muller da túa xeración que procura a independencia económica, o traballo e tamén ser nai? Simplesmente penso que ser nai era unha cousa que quería. Era unha cousa que quería moito e que non fora cousa fácil por varios motivos, que ao mesmo tempo non estaba disposta a deixar o traballo académico. Iso que non era posible. Entón foi difícil, foi sen vida social, non importaba, e moitas veces estábamos ele máis eu soas na casa. E entón o que eu teño algo do que sinto-me un pouco arrepentida é que cando estaba moi pequena a miña filla, eu non souben xogar con ela. Estaba cansa. Ou tiña que escribir un artigo para a enciclopedia. Non, eso xa era despois. Quero dizer que quería estar con ela e non houve tanto tempo como vexo que teñen moitas nais para estarem cos fillos. E eu tomei essa decisão e non sei, sinto-me assim un pouco que passei moito tempo, mas ao mesmo tempo, como moitas mulleres sen parella, que o traballo marca-nos e o traballo trai dinheiro. Entón, é preciso tamén. Então, ou trabalhas ou estás na casa e non tes trabalho e non podes pagar a casa. Então, non sei se me explico, que tiña que trabalhar. E traballei, mas non xoguei tanto. A comparación coas escritoras do 19? Claro, por suposto que moitas das escritoras do 19, Rosalía, as anglosaxonas, moitas as francesas, tiñan fillos. Non? Tiñan moitos fillos e tiñan o traballo de literario. E iso era difícil. Entón, eu sempre cando vexo
como leo unha escritora do século XIX, miro a familia e miro como elas vían o xeito de serem literatas e tamén nais. E às vezes esposas, às vezes não. Então, eu penso que isso ajudou-me a ver que o mero feito, o simples feito de serem nais de 7 filhos não borrava a cabeça e a capacidade intelectual delas. Não? E que não devemos ver as suas obras como não feministas, só por terem muitos filhos. Iso quere decir que detrás do poema Te cin soa a miña terra, a miña tea, hai moito máis que unha muller dun emigrante. Hai moito máis. Ben, filla dun veterano de guerra, vive esa experiencia do trauma da guerra, en Galiza vas ter contacto directo co mundo do exilio. Como influen estas vivencias nas túas liñas de investigación? Por exemplo, agora venme á cabeza a responsabilidade de prologar Anacos de vida dunha muller galega, unha das miñas biografías preferidas, conxuntamente, ou seja, de María Tobío, conxuntamente coa do seu irmán Lois Tobío, que non teñen moito que ver unha ca outra, porque nunha está o home público e noutra está a muller privada que ten que sacar adiante unha familia. Non? Entón, como te sintes ti neste espacio, no espacio, digamos, da vivencia da guerra en Estados Unidos, da vivencia da guerra dos seus problemas aquí, e tratando de tirar á luz todo iso que aquí non se sabe? É que, curiosamente, moitas veces non facemos o que compre que fagamos, e é que eu falar cos meus pais, falara menos. Co meu pai da guerra, nada, como dixen. Eso, calado todo. Coa miña nai, algo. Claro, mas non tanto. Unha vez perguntarelle pola grande depresión, no ano do crash, do 29 ou 39, que tiña 2 fillas e non tiña eso. E dixo, supoño que algunhas pasarían no mal, porque non se queixaba, non sabía, non tiña nada. Entón, cando foi todo iso, ele estaba como sempre na fábrica, traballando, non perdeu o traballo. Entón, cando tiven a oportunidade de coñecer a xente, neste caso, familia política, mas coñecer a xente que aínda estaba para falar das súas experiencias, eu estaba moi interesada en escoitar as historias da guerra, escoitar como escapaban e como volvían, e como sobrevivían, e como aprendían, etc., etc. Interesa-me moito a historia, e non podemos esquecer esas cousas, nunca. E xa unha pregunta relacionada con estes libros. Chama a atención que María Tobío tivese a forza de escribir ese libro. Sí, porque, ademais, o que sei, non sei, supoño que menciono, que ela fixera as memorias, mas non falara disso realmente. Como bibliotecaria, claro, andaba cos libros, andaba lendo en galego, mas falaba moito castelán, porque era o que aprendera, ainda que fora unha das primeiras mulleres na Universidade de Santiago. Entón, cando descubreran, non sei se antes de morrer ela, os fillos dixeron que ela escrevera as memorias e que estaban en galego. Entón, eso deixoume, eso impresionoume moito, moito, e pensei que eso, ela tamén é de outra xeración, mas ten o compromiso que non se lle era galega, mas que non se lle recoñecía tanto compromiso con Galiza, mas facer o último, o derradeiro escrito, o manuscrito da vida e facerlo en galego ten moito mérito. Iso é que quero dizer. Si, ben, era filla dun home que tamén escribira poemas en galegos e dun irmán que fora Lois Tobío, unha cousa que se cumpre de unha maneira, pois, ese círculo. Claro, mas as mulleres non tanto, tienen que falar castelán. Claro.
Na túa formación están as linguas, no inicio tamén o latín, mais tamén o español e o portugués. Se pensamos que a patria é a lingua, que lugar ocupa o galego na túa vida? Como ves desde Estados Unidos a realidade do galego no mapa das linguas do mundo e o galego en que traballas, a literatura galega, tamén, por sorte, tamén debe ser unha herdanza que coidaches moi ben para a túa filla, penso. Vou ser breve, porque como filha única dos meus pais, passei muito tempo com os livros. Então, sou muito amante dos livros, das palavras, dos textos, essas coisas, não? Do silêncio. Então, comecei as aulas em latim e disse, isso não está mal. E logo vinha o alemão, assim um pouco, então dizia, as palavras são os meus companheiros, posso assim estar acompanhada com o livro. Então, de aí tudo foi para adiante. E o galego, o único que posso dizer é que chegar a Galiza e saber que se falava galego, que também era um pouco uma surpresa para mim, porque não se falara na universidade, não se falara, ainda estávamos no 75, tal, não? Que dizia que se eu vou passar tempo aqui, tenho que saber algo do idioma. Eu vou português, que para mim é como íamos para casa. Então, fiz isso. Falava, não sei se falava galego ou fandinho, penso que falava português. Falava português, não é? Então, que era natural que tivesse, porque ademais escutava-se e falava-se, e havia livros bonitos, e havia gente que saía a falar da cultura galega, que não ia ter curiosidade. Quem não? Os galegos. Os galegos, mas, bueno. Algúns galegos. No, algúns. E para a túa filla é unha herdanza. Ela sabe, não fala muito, mas entende. E vai ir entendendo mais. Ben, todos os teus estudos, como quedou claro, sobre todo os estudos literarios, as túas lecturas sobre Rosalía, sobre Manuel Antonio, bueno, dicir que moitas das persoas que estamos aquí na sala estudamos oposicións, estudamos literatura galega na universidade grazas aos teus artigos. O sea, aquel artigo da revista Grial de Manuel Antonio, eu creo que, vamos, todas as persoas de filoloxía lemos ese libro. O sea, eras cabeceira e eras o que nos daba algo novo. Despois de Carballo Calero, Catherine Marx, non sei se así. Como descubriches a Rosalía de Castro? E desde a actualidade, desde hoxe, podes trazarme un perfil dela, como muller e como escritora? Non. Non. Non, porque sería moi longo, mas o natural é chegar, se se chega aquí e non se sabe nada de nada, algo, porque en las orillas del Sar menciónase nas aulas de español da universidade. Non é máis que iso, non é máis que iso. Claro, igual que falarme mal, vou dizer, falarme mal de Emily Dickinson, é unha escritora así de segunda categoría, non de calidade. Rosalía xa cousas sentimentais. Claro, era o que, non de todos, mas era o que se via, o que se atopaba, o que se comentaba. A xente que non facía crítica literaria, e a xente non galicianista, digamos. Ainda non coñecera certas persoas como Pilar, e enfim. Ben, entón, eso, comezar a ver as escritoras. Rosalía será a única escritora, e ver que había moitas escritoras contemporáneas. E logo tamén o ano 85, co Congreso, foi para mí importantísimo. E ao mesmo tempo, na miña universidade, deram-me unha bolsa para estudar a obra de Rosalía, e eu que tiña unha nena de 2 meses.
E isso aqui vem, o que significa isso? Eu pensava que, falando de ser nai, que pensavam que eu só era corpo lactante, não? Corpo com nena. E não, as mulheres, a Associação de Estudos da Mulher da Universidade consideram-me uma bolsa para estudar a obra de Rosalía, tendo eu uma nena chorosa de 2 meses. E isso eu dizia, eu estar aqui trabalhar, menos mal que tenho, elas pensam que ainda tenho cabeça. Porque eu senti muito isso. Então, isso foi para mim um momento sumamente importante. Foi a confluência de coisas. E logo de Rosalía, já uma vez metida a estudar Rosalía, não se sai. Já é história. Mais nada. E de Emily Dickinson? Emily Dickinson, Rosalía é culpável disso, porque por culpa de Rosalía, fui ler outra vez Emily Dickinson, que é contemporânea. Carai, que boa escritora é! E fui sem a lente dos críticos masculinos, ou tradicionais, ou românticos. Fui com isto, não? Com a minha cabeça e com as minhas ideias. E descobri, e ainda hoje, muitas vezes, estou fazendo arte, estou fazendo um livro de artista e ponho a poesia lida de Rosalía, também poderia ser, de Emily Dickinson, e escuto, que coisas diz ela. É muito boa escritora, mas há que voltar a ver o que antes pensávamos que já tínhamos catalogado e as que tínhamos catalogadas. E isso é o que me passou com Rosalía. Deitei fora todo o que lera sobre como era escritora romântica trasnochada, empezar a ver o que havia de feminismo. E María Mariño? María Mariño também pode ser uma espécie de Emily Dickinson. Claro, sim. O que descubro, estou também vejo com muitos poetas e com muitas mulheres, que a poesia, já dizia de uns poemas de Marica Campo, que tentar traduzir é entrar e às vezes perder-se. E se logra sair bem da tradução, já se sai com eu saio cansa, não é exagero, saio cansa fisicamente de ter feito o esforço por entender a profundidade da realidade feminina, da realidade da escritora e o contacto, a comunicação com a natureza. Então, para mim, María Mariño Caro é isso, a natureza, que há termos tão singelos que não se traduzem, que se têm que traduzir. Então, Emily Dickinson é o mesmo. Essa vista, essa olhada singela não tem por que ser uma coisa estrutural, enorme, senão íntima e honesta. Manuel Antonio é unha illa no mundo? É que? Unha illa no mundo. Manuel Antonio é unha illa? Pregunto. Manuel Antonio ainda ten que navegar moito. Ten que ser coñecido, máis coñecido, temos que facer máis traducións. Eu teño algunha traducción inédita de Foulas, tiña de 4x4, máis un alumno meu fixo traduccións, e logo, pois, o inglés. Unha illa no senso de que non é tan coñecido e que é importante colocarlo xunto cos outros escritores da vanguarda, e tamén, igual que se está a recuperar mulleres dessa época, por favor, pintoras, escritoras, temos que ampliar, fazer mais amplo o contexto dos escritores e das escritoras. Então, eu falo a favor de deixar entrar mais
mais nomes. Sempre que haja mulheres, também que entrem mais homens, como Manuel Antônio. Não, é importante. E logo, seguramente haverá uma poeta da época deles, não? A ver, não haveria escritoras daquela? Traducir é algo que che gusta moito, como está... O latín. Claro. Podes dicirme que significa para ti este labor e como se é feminista traducindo? Oh, xa, eso é parte de unha aula que di máis dunha vez. Como ser feminista? Sí, traducindo. Pódese ser feminista traducindo a obra dun home e a obra dunha muller. E pódese ser non feminista. Eu teño feito comentarios sobre a traducción de poesía de Claudio, poesía erótica, e digo, que fago eu aquí? Que fago eu facendo isto? Porque parece-me unha cousa que non é miña. E digo, é unha voz masculina, non? Mas non é asequível. Mas pergunto-me se teño direito a entrar nessas relações. E por isso há coisas que não sei se são feministas, porque tenho a história protestante que não me permite falar de todo, não me permite tanto falar de erotismo, não me permite falar de pornografia. Não, é que não sou amiga dessas coisas, prefiro as coisas intelectuais e que eu vá com a minha cabeça imaginando-me as coisas. Digo, e isso já são coisas minhas, íntimas, e prefiro que não me digam. Então, traduzir... bem, há coisas que gostaria de traduzir, mas que tenho muito pudor. Então, penso que questiono o meu feminismo. Ao mesmo tempo, brevemente, quando seria um congresso sobre Rosalía, escritora, aqui no Conselho, que eu falara de fazer uma... Estava Pilar aí sentada, precisamente, sobre fazer uma tradução feminista de Flávio. Então, que eu apresentara duas versões em inglês sobre um anaco do texto. E que havia uma tradicional e outra feminista, assim, com linguagem de hoje e linguagem contemporânea. E que um senhor daí de atrás disse, não, porque Rosalía não era feminista, não se pode fazer um momento. Que íamos traduzir? Íamos traduzir a língua, a linguagem, o estilo, ou íamos traduzir a intenção. E a intenção de Rosalía é altamente feminista. Então, que toque, que força que vas dar a Rosalía? E eu quis, pois, que fosse, e por isso tenho feito a tradução de Flávio como 3 vezes. Porque cada vez mais com mais assim. É verdade, é isso. Está aí feita a tradução, por fim, já não vou mais coisas. Pero é assim, que tom, porque se eu traduzo ao inglês, eu controlo, isto é Rosalía em inglês, eu controlo a obra. E não é para os galegos, é para os anglofalantes e as anglofalantes. E eu quero que vejam uma mulher forte, galega, rural, do século XIX e contemporânea. Então, a minha intenção também vai aí. E isso é traduzir como feminista. Bueno, no caso de Rosalía, non vou... Con notas a pé de página ou non? La hija del mar, sí. La hija del mar, sí. E eu non. Notas a pé de página poderia ser, mas prefiro un linear, un artigo ao começo, ao final, explicando como se decidiu traduzir, porque penso que também é justo que os leitores saibam a intenção da pessoa que faz o traslado da obra de uma língua, de uma cultura, e de uma época a outra.
O sea, que estás en contra, de alguna maneira, das traducións que non levan ningunha introdución do traductor. É dicir, que o traductor non aparece, e siquera o seu nome está aí en pequeniño, nin se ve e nada máis. Ni siquera moitas veces lle permiten facer un prólogo. Eso que me pasou coa traducción da novela La Mujer Habitada, de Gioconda Belli, de Nicaragua, que fixera a traducción e na primeira edición, sí, estaba o meu nome, venderan os dereitos para a segunda edición e non aparecera o meu nome como traductora. 2 anos a miña vida de facer a tradución e iso fixera para poder empregar a novela nunha clase de estudos a muller. Entón, en inglés. Então, se eu vou coa clase, cos alumnos e alumnas da clase, e temos a novela e non está... Gioconda Belli escribiu en castelán. No, pois non. E é unha novela moi feminista. Então, decía, teño que defender os direitos dos tradutores, das tradutoras e das mulheres. Ademais, Gioconda Belli pedira que fosse a persoa muller que lle traducira a novela, muller, e non home. Então, pois, loitei e retiraron esa edición e puxeron a edición. E non é por ego, por nada, sino porque os tradutores e as tradutoras, se non asumimos o noso papel e unha ética, estamos a facer un dano. Ben, volvemos un pouco, si queres, a ese aspecto de ser nora de. Como se sente Catherine Marsh no mundo cultural galego? Como se sentiu cando comezou a traballar na literatura galega naquela época, batendo contra o caduco, contra o costumismo folclórico, contra a esclerose cultural, na década dos 80 do principio? Como trataban a unha americana que viña de fora interesarse pola nosa literatura e pola nosa lingua? Eu son, como se di en galego, pillavana, un pouco que sabía que como estranxeira, por mal que falase, ou mal que escribise, ou mal que coñecese o galego e tal, que sempre ia ser unha curiosidade. E que me podían convidar. Digo, o que me admitirían unha proposta de participación nun congreso. Ao começo sabía que eu era a rariña, non? Entón, que podía falar de cousas que ben, que non exixian tanta calidade. Eu son consciente disso, porque era novata. E pouco a pouco fun coñecendo a xente e logo fun sabendo máis, non? Ao comezo sentíame moi nena, moi ignorante. Fixen un esforzo por corregir iso un pouco. Pero aproveitando. O elemento exótico. Sí. Ben, e agora que xa falamos antes un pouco da Asociación Internacional de Estudos Galegos, a min gustaríame que aquí agora que falases como naceu esa idea de crear esa asociación. Naceu, de novo, brevemente, porque ia nacer a miña filla, estaba eu con ela, e ainda non nacera, viña o Congreso de Rosalía, viña todo no 84, 85, e naceron moitas cousas, non? E tiven tamén chegar eu á Universidade de Maine no 84. Quería organizar un congreso. Dicía, pois vai ser sobre Rosalía, como é o centenario e tal, e mandei as cartas. E algunha xente contestou, e fixemos o congreso modesto, sen nada, mas houve xente, e cando dixeron, imos facer outro. Non foi Antonio Carreño o que dixo, de Brown, imos facer outro. En 3 anos, e xa Brown, e despois Sean González Miñán, pues, en Nova York, en Hunter College. Então, já estava o caminho empezado.
Pero, por exemplo, aí creo que tivo algo de peso a túa relación con antigos exiliados, non? Que falaron contigo. Pois sí, conhecendo Emílio González López e outros, que ao estar aqui no Brau, pois conhecia a xente, casi todos homens, non? Que vivían bellos profesores galegos exiliados nos Estados Unidos, Ramón Martínez López, en fin, que era esa... Portavam-se bem comigo, eu dizia, está bem falar com eles, e logo está a outra cultura e a outra literatura que eu quero investigar. Non é... O sea, foches como unha especie de ponte entre os exiliados galegos nos Estados Unidos, os que estaban aquí e ao mesmo tempo, pois, soubeches aproveitar con unha boa estrategia feminista para sacar proveito para todos e todas nós, non? E agora vamos a falar xa, se me permitides, de algo así máis actual. Por exemplo, como feminista, e isto xa é moi actual e moi relacionado co que vemos todos os días na prensa, eu non quero deixar de preguntarche, non? Que sintes cando todos os días, ou casi todos os días, ou todas as semanas, vemos unha nova na prensa que fala dun asesinato por violencia de xénero? Que pensas neso? O sea, porque parece que andamos moito para adiante en buscar, pero... É que eu, a verdade é que penso que tedes aquí máis feminicidios aquí que nos Estados Unidos. Nós temos unha situación coa policía contra que é unha cousa máis ben racial. Neste momento, neste entre en Estados Unidos, están morrendo moitos negros, vou dizer. Están a falar disso do negocio dos cárceres. Mas aqui, como me chegan noticias por Facebook e por internet e vejo que outra vez, como vejo isso, digo, algo non está a funcionar. Algo está que ides facer? A pergunta miña é que ides facer? Eu non teño resposta, o que sinto é raiva, non? Como din en inglés, outrage, non? Sentes que pode ser o escenario da batalla, unha batalla contra o patriarcado e que estas son, pois, as víctimas e as mortes? Eu penso, se me permitides, non sei, eu penso que máis que unha batalla, máis que unha loita, eu pediría un diálogo, máis diálogo entre homens e mulleres. Mais diálogo, e que escoitasen os homens e logo que fixesen perguntas, que as mulleres tamén participasen, que non fose unha situación de feministas aquí, de asesinos aquí. Non sei se me explico ben, que cando hai diálogo, cando hai comunicación, non hai tanta necesidade de destruir, porque non hai tanto medo. Digo mesmo sobre a política de Estados Unidos no exterior. Non matar, non facer a guerra, senón falar. E se non sabedes árabe, non sabedes as linguas das outras persoas, a aprendelas e a falar. E a comunicarse ideas e facer preguntas. Xa sei, parece moi sinxelo, pero se non estamos a falar, non temos paz. Ben, parece unha solución evidentemente moi difícil. Falemos agora das eleccións en Estados Unidos. Temos como 3 días para iso? Sí. Un minuto. Fálase de feminismo na campaña, pregunto. Hai outra candidata que descoñecemos e da que non se fala aquí. Entón, que nos podes falar de todo isto? Eu descubrín que efectivamente ninguén parece saber da candidata verdista, non sei como, do Partido Verde, que se chama Jill Stein. Que ten como vicepresidente candidato que tamén é negro, é un señor Jamu Barak,
Obama, a Jamu Baraka, que trabajó mucho en derechos humanos. Ela é de pro-paz, ela é anti-fracking, ela é todo o que era Bernie Sanders, que era o mais progressista e tal. O que passa é que, como ela não controla os meios de comunicação, ninguém sabe nada. Só sai a informação sobre o bufão, que é Trump, e a mulher que pode fazer história. Mas essa mulher é uma falsa feminista. E quando joga, e estamos, muitas mulheres, estamos realmente que não admitimos o que ela faz, o que ela pensa e o que ela quer fazer no mundo, porque é muito agressiva, é muito corrupta e joga a guerra melhor do que os homens. Dá a impressão de que é um insulto às mulheres. E ainda assim, saem as notícias, ai, Estados Unidos tive um presidente negro, e de que nos serviu, E agora, possivelmente uma presidenta, uma mulher presidenta, eu sinto muito. Pero si queremos, estamos de acuerdo todos, hombres y mujeres en Estados Unidos, los que somos progresistas. Una mujer presidenta, muy bien, mas esa no. A outra, a que não deixam falar, a que não deixam entrar nos debates. E se se quer saber algo sobre o que está a passar e o que se está a pensar em Estados Unidos hoje em dia, não se pode mirar os meios de comunicação. Há que mirar o internet, e eu tenho muitas referências, mas é incrível o que está a fazer o povo de jornalismo, de sacar informação e de tentar não deixar que entre outra vez uma pessoa com o apelido Clinton na Casa Branca. Não sei se vai passar, mas é todo o sistema econômico, financeiro, os mais conservadores, o aparato da guerra. E, por fim, sabemos no nosso país que isso não é a resposta. Então, bueno, isto é unha chamada de atención e de que temos que acabar, non? Sí. Pero, bueno, permitídeme que te faga unha última pregunta. Ben, onte pola noite estaba vendo así o teu Facebook e entón vin que dicías que botabas de menos a túa filla e os teus gatos que se chaman Adriano e outro Loureiro, non? Entón, bueno, pois quizás isto sexa unha maneira de ver esta relación e esta vivencia en dous, como mínimo, en dous lugares, en dúas patrias, en dúas linguas, como mínimo, digo. E gustaríame agora, xa, para rematar isto, e como algo máis moi persoal, que o primeiro que desexas facer cando chegas a Galiza e que o último que desexas facer antes de sair? Chegar a Santiago, tomar un albariño. Un albariño, porque os albariños de aló non son bons. Tomar un albariño fresco e picar, petiscar o que sexa. Estar simplesmente coa luz do vaso, estar coas pedras e estar contemplando. E é o único, é o que quero facer. Non é tanto viño como o que a forma, como a cor e esas cousas, non? E marchar, quero meterme no avión antes de empezar a chorar. De verdade, porque marcharme sempre é difícil. Teño pensado que xa a maleta xa é moi pequena para levar todo o que levo na cabeza e nos sentimentos. Pois nada, moitísimas gracias, Cati, por todo. Un pouco sentimental.
Ai, gracias. Non sei se hai preguntas. Non sei se hai preguntas. Está por aí. Non sei, alguén para rematar, non?